Ok, acho que tá conseguindo, né, gente? Consegui entrar. Boa tarde, sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos à nossa live ao vivo hoje, para a gente poder dar continuidade ao encontro que eu não consegui. Tudo certo por aqui, tudo certo por aqui. Gratidão por estar aqui, tá? Eu não consegui hoje, gente, entrar lá no nosso grupo pelo Zoom por conta de questões técnicas de internet, mas eu sou daquelas que não desisto, né? A gente prepara todo um repertório, todo um processo de cuidado, toda uma investigação para entregar para as pessoas que chegam até a gente. E quando, de alguma maneira, os espaços, às vezes não, né, permite que isso chegue na pessoa, a gente vai fazendo os nossos caminhos, né? A gente vai... O meu cabelo aqui, como é que tá, gente? A gente vai permeando outros caminhos. E a vida é assim. E que bom que a gente tem exemplo vivenciado, experienciado, experimentado, para falar desse lugar que é um lugar de evoluir, de ascender, de entender que os ciclos da vida nos colocam frente às dificuldades, frente às questões que por vezes a gente fala, meu Deus, e agora? E aí nos cabe parar. Ai, que bom, tá vendo? A gente vê por um lado, oi Lívia, boa tarde meu amor, gratidão por estar aqui. Luciara, boa tarde, gratidão por estar aqui. A gente olha por um lado as questões, a gente vê um lado do planejamento e a gente percebe que os lados eles vão tendo várias facetas. E foi muito bom você colocar isso, Elisa, porque dá aquele processo de falar, poxa, se não deu de um jeito, mas a gente vai e continua. E isso é lição de vida, gente, para nós. Quando nada pra gente dá certo de uma maneira, de um jeito não deu certo, de outro não deu certo, eu não desisto. Eu vou lá e encontro outra maneira. Olha que bacana. Eu vou lá e encontro outra maneira disso chegar, porque a vida não é assim. Você vai fazer um curso, você vai fazer uma graduação, uma especialização, você vai fazer um curso online ou não, você vai fazer uma viagem e no caminho nos é colocado assim, N situações, N dificuldades e a gente vai parar no caminho? A gente vai desistir? Não. A gente vai continuar com os instrumentos que a gente tem. E isso é que é bom. Porque a gente começa a aprender que nem tudo tem que sair redondinho, nem tudo tem que ser quadradinho, nem tudo tem que ser do meu jeito. Porque quando a gente não tem um jeito nosso, que bom que tem outros jeitos que outras gentes têm e nos chama para esse acordar. É ser resiliente, ser capaz de olhar as coisas de várias maneiras, de vários ângulos e de várias formas. Gratidão por estarem aqui. Eu já coloquei lá no grupo de Mulheres que Correm com Lobos. Olá, Ioná, olá, Luísa, olá, Lívia, Paulo, Luciara. Gente, lembrando que as mulheres que estão inscritas no grupo de Mulheres que Correm com os Lobos, lá no grupo de WhatsApp, eu sempre mando um conteúdo para aquele grupo, que é o conteúdo que eu vou estar falando durante os encontros. E se o Zoom continuar nesse processo de dificuldade, eu venho para cá mesmo, para a live no Instagram, ao vivo, coloco o conteúdo lá e aqui a gente vai tendo esses momentos de reverberações. Eu vou estar solicitando isso para quem, claro, aceitar o convite, que uma ou duas ou três mulheres entre aí para a gente dialogar. Porque quando se fala em biblioterapia, entende-se a priori que é um encontro de compartilhamento a partir do texto, do que o texto nos colocou para refletir.
Então não tem como haver encontro terapêutico através da biblioterapia sem haver esse olhar do compartilhar. Como no grupo de WhatsApp eu tenho um contato mais fidedigno e local com vocês, a gente consegue ter esse partilhar, porque vocês podem ir colocando ali as reverberações desses encontros. Mas o bom dessas aulas online em plataformas é que a gente consegue ver os rostinhos e percebendo o lugar que foi tocado, e vocês podem ir colocando também as reverberações de vocês. Então, assim, o combinado primeiro desse encontro é que ao passo que a gente vai falando, vocês vão colocando nos comentários as reverberações, o que tocou, o que chamou a atenção, o que vocês gostariam de pontuar, tá? Sempre eu trago no início dos nossos encontros alguma palavra que nos chama, alguma palavra que nos toca, palavras que nos elevam ou que nos colocam para refletir sobre tudo, sobre as coisas, as pessoas, os eventos, sobre nossas escolhas, né? Às vezes as palavras chegam e dizem assim, e essa daqui falou sobre uma escolha que eu tive, ou sobre o não que eu dei, né? Ou talvez falou que eu preciso dar mais nãos e mais sims para mim. É mais ou menos por aí. Sempre eu cito nas minhas lives o Arquipoeta, que é um escritor que trouxe esse livro com muito cuidado, muito carinho, de ressignificação. E a própria palavra ressignificar diz muito do lugar desse primeiro capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, que é a ressignificação da larruaceira, da coletora de ossos, das mulheres que vão para o deserto e que lá chegam até os ossos e dos ossos vão se recompondo, vão se constituindo para nascer de novo, para ressurgir como a fênix, né? E eu trago uma palavrinha para nós, que é sempre assim, esse encontro, né, de nos colocar frente às coisas, frente aos nossos pensamentos. É um momento de cuidar da nossa saúde emocional, tá? Gente, quem for do curso, quem tá no grupo de Mulheres que Correm com os Lobos, depois vocês colocam assim o nome de vocês, porque no final, mesmo a gente fazendo pelo Instagram, vocês vão receber o certificado de vocês, tá? Porque as lives do Instagram também estão vinculadas ao projeto de pesquisa e extensão da UNEB, vinculado ao CNPq, tá? Então, vocês vão estar recebendo o certificado da mesma maneira. Mas ao finalzinho, ao término dos encontros, certo? Então, eu acredito que, dentre as palavras que nós temos várias aqui, que encaixa muito bem nesse lugar da mulher lobo, né? Da mulher da larruaceira, dessa mulher que corre com os lobos. Penso, e eu trago isso para vocês na humildade, vocês fiquem à vontade, né, para ressignificar esse lugar. Eu vou pegar ela aqui, qual é o capítulo que ela está? Um momentinho. Aqui, 84. Vamos lá. 84. Eu trouxe uma palavra forte, tá? Não que as outras não tenham sido nas outras lives, mas essa para mim ela é forte, porque ela fala muito do processo da mulher em várias situações. Solidão. Vamos falar da solidão, minha gente, que solidão é essa, né? A solidão, segundo o Arquipoeta, é estar desacompanhado. É estar em isolamento fino. A solidão é um baile sem convidados. A solidão é não ouvir sua voz por mais de um mês. A solidão é sentir saudade em vão. A solidão é uma das candidatas ao mal do século. A solidão é o espaço para pensarmos melhor na vida. A solidão é a irmã mais velha do silêncio.
A solidão é dormir numa cama sem travesseiros. A solidão é o que sinto ao saber que somos só história. Então tá aí essa palavra que vai encontrar com a nossa temática de hoje, que vai encontrar com esse lugar que a doutora Clarissa vai falar, né, de chegar aos ossos, de nos recolher a esse lugar, de sair de dentro para fora, para que a gente possa encontrar o eixo, reconectar e começar a traçar os passos da mulher selvagem, do arquétipo da mulher selvagem. E a solidão, ela traz esse processo em nós, porque por vezes precisamos estar só, em processo de solitude, para reconectar com quem somos. Aí vocês podem perguntar por quê? Qual a ideia dessa percepção? Porque tem muitas vozes que ecoam ao nosso entorno que não são nossas. E essas vozes, por sua vez, elas nos colocam em situações em que nós não conseguimos ouvir a nossa própria voz. E é importante, é necessário que no processo de reconectar com nossa alma selvagem, nós tenhamos a exclusividade e a potência de ouvir a nós mesmos. Mas espera aí, eu não me ouço? Eu ainda não me entendi? Eu levei esse percurso todo, eu não consegui ainda me ouvir? Às vezes não. Às vezes nós não conseguimos ouvir a nossa voz, porque a nossa voz, de certa forma, ela foi muito silenciada pelo gosto do outro, pelo olhar do outro, pelo que disseram que era correto nós fazermos, pelo que disseram que era errado nós não cometermos. E não pode cometer esse erro, você não pode ir por aí, você tem que ir por esse caminho aqui. Esse é o seu fluxo, esse é o seu ritmo, é assim que você tem que andar. E aí não tem a sua voz, aí não tem o seu lugar, aí não tem a sua morada. E é sobre a sua morada que a gente precisa conversar. É sobre esse lugar que precisa ser alicerçado, alimentado e conduzido num viés de casulo da alma. O gestar de uma liberdade em que você é o que você é e você se ouve, você fala o que você é em essência, sem precisar das constantes armaduras, grilhões ou prisões que o status quo, que essa voz social te solicitou a fazer. A doutora Clarissa, ela vai trazer para a gente esse lugar de respirar. É preciso respirar para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa olhar para o espelho e falar, mas eu sou isso, eu sou assim, eu penso assim, eu me expresso dessa maneira, eu me reconheço nesse processo. E eu sou generosa comigo para aceitar as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, as minhas belezas e os meus defeitos. Porque eu sou singular. Porque você é singular. Porque ninguém pode sair por aí com a mesma feição que você. Porque você é única. E esse único seu é uma continuidade do nós. E nós só podemos nos conectar, nos reconectar, começar a andar em ascensão quando nós enxergarmos você na essência de quem você é. Porque a gente se reconhece. Porque aí a gente se encontra. E a gente se expande. Não é verdade? Então vamos começar
com essa maravilhosa que é a doutora Clarissa Píncola Estes. Mas antes, eu quero trazer para vocês uma imagem que eu enviei lá no grupo das minhas mulheres que correm com os lobos, das nossas larcoaceiras, as lalobas, que está ali com a gente, presente. Eu vou colocar ela aqui para nós, vou ver se eu consigo trazer ela aqui. Porque eu vou colocar ela aqui no Canva, né? Ela tá no Canva. E eu quero ver se eu consigo pegar ela aqui para vocês visualizarem, né? E daí eu vou expandir ela aqui e vou mostrar aqui na minha telinha de celular. Olha aqui, gente. Essa foi a imagem que eu mandei para as minhas lalobas lá no grupo. Deixa eu tentar colocar ela aqui mais para cima. Aqui. Aqui é uma imagem. Eu vou colocar mais aqui Essa imagem, ela pertence a um autor que faz desenhos maravilhosos. Tá disponível numa página de Facebook. E ele faz esse repertório, ele pinta, né? Ele parece que vai pintando o processo da criação, o processo de como o ser humano, de como as coisas se completam, né? O Vides é o autor dessa imagem. Nessa imagem nós temos as mulheres que estão lá no grupo, elas podem ir lá, pegar aquele material e dar uma olhadinha, se quiser ampliar, e respirar nessa imagem. Por que eu trouxe essa imagem para abrir os nossos encontros das mulheres que correm com os lobos? Porque nessa imagem mostra muito de quem nós somos. O que faz parte de nós? Qual é a matéria que nos liga? E aí nessa imagem a gente pode perceber que nós somos contínuo. E que nós somos continuidade. Nós somos todas interligadas. Nós somos todas conectadas pela ancestralidade do feminino, da mulher. E isso nos une, isso nos potencializa. E nós entendemos que todas nós temos uma potência enquanto irmãs, enquanto mães, avós, enquanto continuidade uma das outras. É olhar para nós, sabendo que em nós tem um grupo imenso, tem uma história imensa, tem uma carga ancestral imensa, que nos antecede, mas não nos anula, que nos antecede e que nos complementa, que nos antecede e que nos alimenta, que nos antecede e que vai nos mostrando, sabe aquela voz intuitiva que diz assim, não vai por esse caminho não, vai por esse aqui, não passa por ali não, passa por lá, e nos protege. Mas para que a gente possa ouvir essa voz que está em nós, que está ali com tantas vozes dos outros que se foram compondo nesse processo ancestral que somos nós, enquanto humanidade, precisamos estar lado a lado com a mulher selvagem. Precisamos trazer ela à tona. Precisamos tirar as mordaças que foram colocadas nela. E aí, você chegando? Você chegou aqui de maneira que se sente desperto para esse lugar, que está aqui e agora, ou que ainda, né, continua em vários processos de, talvez, quem sabe, o que eu penso. Não tem problema, Ilza, não tem problema não conseguir responder, tá? E a ideia é pra gente refletir. Se daí a gente conseguir respostas, ótimo. Mas o silêncio e a reflexão vai nos fazer visitar esses lugares. Então, esse lugar onde a nossa alma feminina,
o nosso processo do arquétipo que a doutora Clarissa tanto vai nos colocar no livro, o processo de reconectar, de entender esse lugar da mulher, o papel desta mulher e como que essa mulher foi sendo cercada de tantas solicitudes, e a partir desse momento foram tantas vozes que colocaram nessa mulher que muitos disseram, em uma determinada época a mulher não pode usar roupa masculina. Em determinada época, a mulher só vestia vestidos que cobrissem todos os pés. A mulher que mostrasse os calcanhares estava condenada aos burburinhos da sociedade. Determinadas épocas, essa mulher que mexia com ervas, que mexia com chás, eram queimadas em fogueiras chamadas de bruxas. Em várias épocas, as mulheres foram sendo tabuladas, rotuladas, estereotipadas e colocadas à mercê de vozes que não eram delas. De vozes que não faziam parte do seu mundo. A mulher, para se conectar com sua alma feminina, com o seu lado de arquétipo feminino, ia para as florestas escondida. Iam dançar com as árvores, porque a mulher que dançava era condenada. Estava ali com alguma coisa ruim dentro dela. A mulher que gargalhasse era bruxa, porque a bruxa tem as gargalhadas. Porque as únicas mulheres que poderiam gargalhar alto eram condenadas e eram as bruxas. A mulher tinha que sorrir assim. Contida. Sempre contida. E é nesse espaço que essas mulheres vão se refazendo, se reconstruindo, se curando, melhorando, observando os cenários e transcendendo. Mas para isso a gente precisa fazer esse movimento de rede de apoio, esse movimento de trazer essa mulher que está aí dentro de você, que é forte, que é essa mulher selvagem, para que ela, lado a lado com você, mesmo nesse processo de ser forte, diga, eu estou frágil agora eu preciso de colo, nesse momento a minha fortaleza que foi colocada, porque a mulher contemporânea, ela, como a doutora Clarissa diz, ela é um borrão na contemporaneidade. Porque ela pode tudo, ela sofre tudo, ela passa por tudo e ela tem que estar linda, maravilhosa, de pé, sem estar nem com a unha mal feita. E aí essa mulher, tudo é dado e tudo é negado. Porque tudo que é dado não é dela. Porque tudo que dão a ela não pertence a ela. E tudo que ela gostaria de mostrar, de falar, de conversar, é silenciado. Entende? A La Loba é um conto que não é um conto que é conduzido para que a gente possa falar, poxa, que continho maravilhoso, né? Não, não é. É um conto que, na verdade, nos leva para um processo do ciclo da morte, da vida, da morte e vida. É onde a mulher precisa morrer simbolicamente, para que possa renascer nesse outro espectro, nessa outra forma, nesse outro modelo. E que não é modelo, porque a mulher selvagem, ela não entra em modelos. Ela não se rotula, ela não estereotipa, porque cada uma tem o seu formato. Cada uma tem o seu formato, tá? Então, gente, a imagenzinha que eu coloquei lá no nosso grupo foi essa, de várias mulheres. Percebam que são várias mulheres e uma dando colo para outra e que segura a outra. E lá no final tem uma com o bebezinho. Todas nós somos interligadas, todas nós somos mães, tias, avós, primas, mulheres. A doutora Clarissa disse que a mãe não é só aquela mãe que gesta um filho ou que tem um filho, mas é a mãe que às vezes escolhe uma profissão que tem um grupo de pessoas que ela cuida, que pode ser uma enfermeira, pode ser uma professora, pode ser uma confeiteira de bolo, porque ela cuida do paladar, ela cuida das pessoas na saúde e ela cuida da mente, do conhecimento enquanto docente. Entende?
Então ela constrói todo esse ninho, todo esse gestar da sociedade de maneira mais cuidadosa, mais carinhosa, mais feminina, tá? E aí, para que a gente possa se ancorar num processo de dizer assim, mas isso daí eu acho que, mas eu não sei, eu penso que, eu penso diferente. Mas eu não sei não se dessa proposta aí, que tá... Então, pra gente se sentir assim leve, e eu gosto de fazer isso nos grupos, porque às vezes é colocado assim, mas você nunca leu esse texto? Mas você nunca leu esse livro aqui? Gente, a biblioterapia não se exige que você leia todos os textos, todos, ninguém acho que tem condição de ler tudo e todos. Eu gostaria de ter tempo para isso, mas eu não tenho, né? Então, se sintam livres para chegar aqui e a partir daqui vocês olharem para uma leitura. Que vocês não precisam chegar com o texto lido, não precisam chegar com esse material já lapidado. E toda e qualquer ideia é aceita, todo e qualquer veículo de compartilhamento desse lugar que te fez visitar é aceito. Porque na biblioterapia, no conceito que nós temos de a terapia através da leitura, do livro literário, a partir desse lugar da palavra, não há verdade absoluta. E eu coloco isso porque eu sou uma professora de literatura na faculdade, então eu tiro o meu lado acadêmico. Porque aqui, neste momento, o meu lado é estritamente sentimental e emocional. Partindo, claro, de um ponto, de um olhar que eu estou trazendo e que você pode ter o seu, e ele é muito bem acolhido. Aqui o seu olhar é acolhido, a sua voz é acolhida, o seu sentimento é acolhido. E não menosprezar esse lugar, mas pelo contrário, valorizar, acolher, para que ele possa se expandir, para que ele tenha espaço para nascer e crescer e dar os frutos que precisam dar, certo? Então, assim, não existe, porque fulano disse, mas o que você pensou, o que você sentiu é válido, acolha. Acolha o que o seu coração está dizendo, acolha o que você está sentindo. Seja generoso ao olhar para os seus sentimentos, para as suas sensações. Gente, sabe por que nós estamos num movimento, assim, às vezes até assustador, de pessoas que estão chegando num processo de não aceitabilidade deles mesmos? É porque foi aprendido, parece que silenciar o que a gente sente. Não, menino não pode chorar porque menino não chora. Para de chorar que isso é coisa de menino, coisa de criança, coisa de dizer de quê? E aí você vai silenciando o choro, e daqui a pouco você silencia o que doeu, daqui a pouco você silencia o que não foi bom, e você vai silenciando. Chega um ponto que você não existe mais. Que o que era seu foi apagado. Então aqui é o lugar que você pode chegar. E que se você quiser chorar, você chora. E se você quiser falar, meu Deus, isso aqui me lembrou disso. Aqui é o lugar para você expandir, para você criar espaço dentro de você. Então se sintam livres de qualquer situação que você vê. Não, mas saber se eu falar isso, o pessoal achar aquilo. Aqui todo mundo vai acolher. A biblioterapia é esse lugar de acolhimento. Acolher o que você sente, o que você entende e os lugares que você consegue iluminar. É um processo, meus amores, de dentro para fora. Então não tem como eu mensurar isso. Não tem como eu medir com a reguinha e dizer assim, não, fulano sente isso porque tal, fulano... Não. É muito particular, é muito do seu eu, é muito da sua vivência. E ela é respeitada e acolhida, tá? Então, outra imagem que eu coloquei lá no nosso grupo de terapêutico foi essa daqui, que vai conversar com esse lugar de que cada um tem o seu conhecimento e as suas verdades. Cada um carrega em si a sua quantidade de verdade, a sua quantidade de conhecimento. Não sei como é que tá aqui para vocês, mas deixa eu olhar aqui. De conhecimento e de verdade. Sem menosprezar o outro, sem dizer, fulano tá certo, mas fulano tá errado. Não,
Todo mundo tem a sua potência de estar certo, todo mundo tem a sua potência de encontrar as suas verdades. Sejam construídas pelo fogo, sejam construídas pelas árvores, sejam construídas pelo concreto, sejam construídas pelos rios, pelos mares. Enfim, cada um tem sua forma de chegar às suas verdades. Cada um tem os seus formatos de chegar às suas ascensões. É como diz o nosso querido Paulo Freire, quando ele diz assim: nós somos alfabetizadores no processo de ser também alfabetizandos. Porque é alfabetizando que nós também somos alfabetizados. E não é numa ideia apenas de concepção gráfica, mas é numa ideia de concepção de mundo. Porque é no processo do ensinar é que eu aprendo, no processo de aprender eu ensino. Entende? Então não existe um saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes e que bom que existe. Porque é esse processo singular, heterogêneo, diferente, que nos aproxima, que nos acolhe, que diz que cada um é importante da maneira que é. Certinho? Nós hoje entramos, então, no capítulo Catando sobre os Ossos, doutora Clarissa Píncula Estes. E aí, nesse capítulo, ela coloca assim: todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existe pouco antídoto aceito por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder os nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos estreita, de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. A mulher lobo, a la loba, que existe dentro de cada um de nós. Aí ela continua: a fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. E eu penso que nós precisamos fazer esse resgate dessa mulher que está em risco de extinção. Dessa mulher que precisa ser resgatada dentro de nós. A fauna e a mulher silvestre está em risco de extinção. E o que fazermos para que ela não desapareça de nós? Para que ela não se desconecte de nós? Quais são os caminhos que eu devo andar para que essa mulher selvagem, ela não se afaste de mim, já que eu também a componho, já que ela também faz parte do que me constitui? E vamos adentrar os capítulos para que a gente possa entender mais sobre isso, né? Aí nós estamos na introdução. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm características psíquicas comuns, ou seja, percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza. Curiosos, dotados de grande resistência e força, são profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. Então, essa mulher
que está conectada com o seu arquétipo de mulher selvagem, ela tem esse espírito aguçado, essa intuição aguçada, ela tem esse olhar para as coisas de maneira que não a afaste de quem ela é, mas pelo contrário, faz ela ser singular perante o olhar do outro. E sabe o que é um aspecto muito, muito peculiar da mulher selvagem? É que ela não está em efeito manada. Geralmente ela lidera a matilha. E ela tem uma frase que diz assim: me jogaram aos lobos e eu voltei liderando a matilha. Porque esse é o verdadeiro aspecto da mulher selvagem. É aquela que olha à frente, mas que não enxerga só o material. A intuição dela é tão aguçada que tá todo mundo indo pelo mesmo caminho, ó, todo mundo na mesma rota. E ela tá aqui que observa. E ela diz: não, eu vou por aqui. Ah, mas não, é porque eu prefiro ouvir minha intuição. Eu gosto de ouvir minha intuição. Ela me diz mais de mim do que eu possa imaginar. Luan, meu amor, meu bebê, que dia que você vai fazer aniversário? Amanhã é? Precisamos comemorar. Então, meus amores, esse lugar é o lugar da mulher selvagem. Se você tá aí nesse ambiente e você se sente que você, poxa, parece que eu sou uma estranha, um peixinho fora d'água, é porque a mulher selvagem está perto de você. Ah, vamos comemorar, viu? Comemorar, nem adianta fugir de mim. Então, gente, se você tá se sentindo assim, é porque ela tá perto. É porque ela tá te dizendo: olha, você não está sozinha e você também não é o efeito manada. Você tem um olhar diferente. Você tem olhares diferentes. E esses olhares faz parte de quem você é. É um processo em que você vai se conectando com você. E eu já parabenizo aqui a Ionai e parabenizo também a Elisa, que tá anotando tudo. Parabéns, meninas. Gratidão, gratidão. Tá? E aí, gente, tem algo que eu trouxe assim, desse processo dessa mulher selvagem, que ela diz: há alguns milênios, sempre, né, a mulher, ela foi nesse processo, sendo amordaçada, ela foi, como a doutora Clarissa coloca, ela foi destruída, ela foi transformada em ritmo artificial, ela foi saqueada, ela foi queimada, ela foi retirada da história. A mulher é vista na história, no processo sócio-histórico, sempre a partir de um olhar da voz da maioria, da voz dessa maioria, que não é essa voz da mulher em si. As mulheres que foram representadas ainda tiveram um olhar de uma classe mais privilegiada. Mas tem um grupo de pesquisadoras que fazem uma pesquisa sobre as escritas do sóton, que é chamada aquelas escritas das mulheres que não tinham ascensão social, mas que nas suas épocas escreviam nos cadernos de receita, então foi colocado como as escritas do sóton. Ali elas anotavam, por exemplo, um processo de sentimento que elas estavam tendo, um processo de dificuldade no relacionamento, uma dificuldade financeira, e esses livros de receita encontrados em vários lugares antigos mostram essas escritas do subsolo e do sóton, né? Do subsolo, do sóton, porque não veio à tona, não foi publicizado, ninguém sabe que existe, mas essas mulheres escreveram, né? Por estarmos o tempo todo nesse processo, como a doutora Clarissa vai colocar, né, de agradar os outros, de sermos sempre o que o outro disse que nós deveríamos ser, né? Da maneira em que nós tentamos, às vezes queremos e tentamos falar alguma coisa que nos é interna, mas a gente percebe que o ambiente não permite, ou que fulano não vai gostar, ou que Beltrano não aceita, e aí eu silencio. E ontem eu estava conversando
com a ex-aluna minha, a gente fala ex-aluna, mas sempre chama a gente de pró, e eu sempre chamo meus professores de professores, por isso que Tupi me fala um monte de coisa. Me chama, não, quer ser mais professor. Ô, Tupi, tu foi meu professor, não consigo esquecer. Daqui a pouco você vai aparecer que ele vai me falar um monte de coisa de novo. Mas eu conversando com ela ontem, foi minha aluna na faculdade, tá trabalhando já, graças a Deus, tudo, e ela falou assim, olha, Pró, tem coisas que a gente vai passando e parece que fica aqui na gente. Quando a gente não fala, parece que a gente não fica bem. A gente não fica bem, parece que a gente fica carregando um peso, e aquilo machuca a gente de uma forma. Eu falei, mas é isso mesmo. Se a gente não fala, se a gente não derrete isso em lágrima, ou a gente não fala através da nossa voz, ou a gente não escreve, ou a gente não transforma isso em um desenho, enfim, se a gente não coloca isso pra fora, a gente acaba adoecendo. Então, o que eu coloco sempre nos encontros é que se tem algo que tá machucando, que não foi legal, que te silenciou por muito tempo, primeiro deixa isso desaguar. A doutora Clarissa disse que a gente tem as mulheres, ela disse que as mulheres têm uma represa na garganta. Porque engole, engole. E aí, nesse processo do engolir, é que ela vai segurando essa água, né? Essa lágrima que precisaria descer e não desce. E chega um momento em que ela vai ter que descer. Tem um momento que essa represa ela vai estourar. E a gente precisa ter respeito pelas nossas lágrimas, pelos nossos sentimentos, nos acolher nos processos que nós somos. Nós somos cíclicos, ó. Então, nós não estamos o tempo todo feliz, nem o tempo todo triste, nós somos cíclicos e a gente precisa respeitar isso. Acolher a tristeza que chega, a angústia que bate na porta por algum motivo que foi. Mas eu preciso olhar para esse lugar de angústia e olhar com generosidade, dizer assim, por que você chegou? Onde eu preciso me conectar para que eu possa me curar e te curar? E não esconder, e não colocar debaixo do tapete, e não fingir que tá tudo bem. A gente precisa ser o que a gente é. Não é verdade? E nessa parte do choro, eu tenho que trazer algo para vocês que eu gosto dessa parte, gosto dessa fala. Gosto dessa fala porque Bartolomeu Campos de Queiroz, ele tem uma frase que diz assim: a lágrima, ela é salgada porque dentro da gente tem um mar. Então chorar é deixar o mar transbordar. Por quanto tempo o seu mar não transborda? Por quanto tempo o seu mar não está transbordando? Claudinha, eu vou te chamar, pode? Vou chamar a Claudinha. Cadê ela? Agora veio. Agora veio, eu acho, né, minha gente? Travou aqui, não foi? Eu acho que foi... Ah, gente, eu já sei que foi que travou. É porque... Ó. Não, Claudinha disse que foi sem querer, né? Mas eu acho que outra pessoa tentou ligar e aí trava, né? Eu acho que quando tenta ligar, trava alguma coisa. Eu não sei como é que é esse negócio do Instagram que parece que trava. Voltando lá, então, nos processos de acolher as nossas lágrimas, os nossos momentos de deixar desaguar. O nosso querido Bartolomeu Campos de Queiroz vai dizer: lágrima é salgada porque dentro da gente vive o mar. Então, chorar é deixar o mar transbordar. Transborde o mar de vocês. Permita que ele saia, que ele lave tudo por dentro e por fora. E tem um poema de Viviane Mosé que ela vai falar o seguinte: a maioria das pessoas são palavras, a maioria das doenças das pessoas são palavras presas, que poderiam ser um dia poema, mas não. As pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida.
palavra líquida, em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. E por aí sucessivamente. Então a gente precisa deixar desaguar o mar que está dentro da gente para que as pedras possam ir junto e levar tudo embora. Para que nada fique preso, para que nada fique dentro da gente como, sabe, efeito de pedra, efeito de tumor. Porque nós somos criaturas celestiais, que viemos de um ser divino e que precisamos transmutar, precisamos transbordar, precisamos ser essência em sentimento, em atitude, em escolhas para nós, para a nossa saúde, para o nosso processo de autoconhecimento. Aqui é um processo de busca de autoconhecimento. E quem já está aqui já escolheu. Se escolheu olhar para si, escolheu tirar um tempo para si, escolheu buscar algo que complemente e que te dê mais do que a superficialidade, de que o vazio que estão se colocando por aí. Decidiram caminhar numa trajetória que por vezes é solitária, mas é gratificante e curativa. E isso é o que importa. Porque nem sempre estaremos acompanhados nas travessias. E nem sempre estaremos com as pessoas que nós gostaríamos de estar. Porque cada um tem o seu processo de se encontrar, de se ascender e de evoluir. As urgências e as prioridades nas nossas vidas somos nós que escolhemos. E quem escolheu estar aqui, de alguma maneira, escolheu olhar para si. Escolheu entender um pouco do que está acontecendo aqui dentro. Doutora Clarissa Píncula Estes diz o seguinte: quando uma pessoa vive bem, todas as outras ao seu redor vivem. E eu pego essa fala da doutora Clarissa com todo o respeito, toda a licença do mundo que ela merece, essa maravilhosa, e trago para nós dizendo o seguinte: quando uma mulher vive bem, todos ao seu redor vivem. Uma mulher vive bem, todos ao seu redor vivem. Porque essa mulher é irmã, porque essa mulher é mãe, porque essa mulher é avó, porque essa mulher é tia, porque essa mulher é uma mulher que está sempre ali, no meio, no fim, no início da sociedade, dos lares, das casas, dos empregos, dos trabalhos, tudo tem a mulher. E se uma mulher estar bem, todos ao seu redor vivem bem. Porque ela vai trazendo o que há de melhor para os momentos de pico de estresse, pico daquilo outro, ela vai observando aquilo com mais serenidade. Ela vai observando aquilo com mais sabedoria. É por isso que tem o processo da lá que sabe, a velha que sabe, né? E vamos então encontrar a Laloba. Vamos ver como é que a Laloba chega nesse processo da mulher enquanto mulher selvagem. A doutora Clarissa diz: há alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, a mulher, então, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas, foram queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. E sempre foi esses ciclos na sociedade, em que se coloca um papel feminino, se elenca um papel feminino, se estereotipa um papel feminino para agradar os outros. Sempre ao olhar do máximo
e não das particularidades, e não do humano que somos nós. E aí, para ressoar com essa fala, onde os ciclos naturais da mulher selvagem foi transformado à força em um ritmo artificial para agradar os outros, eu trouxe essa imagem, que também é do Vides, que está disponível lá no Facebook, ele também tem uma página no Twitter, que fala muito desse lugar, quando nós nos deixamos para agradar os outros. E que vocês observem essa imagem, que já está no grupo, já tem ela, e tragam para o caderninho de bordo de vocês as ressonâncias. O que ela te mostra? O que dentro desta imagem tem da tua história? Por quantos processos nós passamos e que não permitimos deixar as nossas lágrimas falarem um pouco de nós, falar um pouco para nós. A face que o outro vê nem sempre é a que realmente nós gostaríamos de mostrar, porque de alguma maneira as pessoas não aceitam o que nós trazemos dentro da gente. Sempre é muito perfeito, é muito simpático, é muito bonito, é muito sorridente. Ninguém quer olhar o quão profundo e o quão latente está o que o outro sente. Mas em nenhum momento quiseram perguntar ou quiseram saber. Ou se perguntaram, já deram a resposta automática. Coloquem nos comentários se não aconteceu isso com vocês. Não, olha, amigo, eu sei que você está passando, mas você vai conseguir. Não, amigo, eu sei que você está passando, mas assim, ó, não preocupa não, vai dar tudo certo. E tchau. Não é assim? E dificilmente param para falar assim: eu posso ficar aqui só do seu lado, independente. Às vezes é difícil para você falar, mas quando você quiser falar, eu estou aqui e eu vou ficar aqui do seu lado. Pode colocar o que tiver de colocar, conversar e falar. Você sabe por que nós estamos no momento em que, chegando em espaços em que a gente parece que fala: meu Deus, o que está acontecendo? O que está faltando para que eu nutra a minha alma? A mulher selvagem, ela é uma mulher conectada com o divino. Diferente do que se pensa quando a doutora Clarissa começou a escrever sobre a mulher, o arquétipo da mulher selvagem, ela deixou bem claro para nós lá, já nas primeiras páginas, que não é aquela mulher que deixa os seus afazeres domésticos para ir para a selva, para a floresta, cozinhar lá no fogão, lá fazer o fogo lá, totalmente artesanal. Não é esse tipo de selvagem que ela está falando. Mas ela não descarta o fato de você ir para uma floresta, sim, para um riacho, sim, para uma cachoeira, sim, botar o pé no chão, sim. Ela não descarta isso. Porque é importante a gente se conectar com a terra, com a natureza. Isso é essencial, eu diria essencial. E dentro do nosso grupo das Lalobas, a gente vai ter uma atividade que a gente vai ter que ir para algum lugar, onde seja um lugar de terra, de riacho, ou que tenha algo próximo, bem da natureza, para que a gente possa fazer as nossas imersões. É importante que a gente se dê esse prazer, esse momento pra gente, de conectar com a terra, né? Com esse lugar da terra, esse lugar que nos chama e que nos coloca frente à nossa natureza ancestral. E aí, essa mulher, quando ela não tem o arquétipo da mulher selvagem vivo, porque ela tá ali o tempo todo para agradar todos, para fazer tudo que o outro disse, para nenhum momento ser quem ela chega nesse estágio, né? Onde ela mostra uma face e por dentro ela tá derramando, ela tá desaguando, ela tá transbordando, mas esse transbordar tá preso, não sai.
Não sai porque o externo não quer ver, o externo não quer abraçá-la, o externo não quer dar para ela uma xícara de chá. E eu sempre digo, se você vê uma mulher forte por aí, que cuida do filho, da casa, do marido, do namorado, enfim, ou é mãe solteira, e corre para cima e para baixo, e faz isso, faz aquilo, e você diz, aquela é uma mulher forte, viu uma mulher forte dessas por aí, você chama ela e diga o seguinte, eu tenho lá uma xícara de chá para te oferecer, tem uma cadeira de balanço e tem um chale de avó para te aquecer. E mais, o momento de dizer descansa, porque você merece. A mulher que se tornou forte foi aquela que nem um momento pôde descansar. Foi aquela em que ninguém olhou para ela enquanto fragilidade, enquanto ser que sente, que chora, que está sofrendo. Mas olhou e disse assim, não, o que está passando aí não tem nada a ver não. Vai lá, bate nos peitos e continua, vai lá. E isso a gente vai levando até uma hora que a gente não aguenta. Nós temos sim que chorar, que derramar, que transbordar. E isso eu falo até no processo de terapia, né? Eu digo o seguinte, eu tô chorando, eu tô passando pelas minhas fases, pelas minhas travessias, mas eu estou fazendo. Porque a mulher selvagem, ela não está na apatia e nem na inércia, mas ela está no processo da ação. De uma ação que não parte de uma ação assim, automática. Eu tô no automático. Não, já melhorei, curei, ó. Vida que segue. Não é nesse automático. É do parar um tempo sim, de ficar introspectivo, de passar uns dias assim no seu momento bad ali só chorando, tomando um pó de sorvete, assistindo série na Netflix e meu Deus do céu, amanhã eu vou ter que ir pra academia ralar, porque eu vou, né? Ou meu Deus do céu, agora como é que eu vou ficar? Mas é dar espaço para o que dentro de você quer ter espaço. É ter essa inteligência emocional para os seus sentimentos, para o acolhimento dos sentimentos que está aqui, ó, circulando dentro de você. Boa tarde, Léo. Tudo bom, prima? Saudade de você. Então, é esse lugar. É esse lugar que a mulher selvagem nos convida para estar sempre atenta. E sempre consciente do que está sentindo. E não adormecida. E não calada. E não silenciada, né? Pelos vários nãos que a vida foi lhe dando, ou pelos vários, fica quieto, não é assim que se senta, não é dessa forma que faz, não é desse jeito que anda, mulher não anda assim, mulher não senta assim, mulher... Sabe como é que é mais ou menos isso? Sem a mulher selvagem, a mulher se cala. Sem esse arquétipo da mulher selvagem, elas se calam. Quando de fato elas estão ardendo. A mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração. Da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico, da mesma maneira que o nosso coração humano vem regular o nosso corpo físico, a mulher selvagem regula a nossa alma, regula as nossas sensações, regula o que dentro de nós quer gritar para o mundo. E a gente não consegue quando essa mulher selvagem está afastada de nós, quando nós nos afastamos desse arquétipo da mulher selvagem. E para isso eu usei essa imagem para mostrar esse processo do eu gostaria de gritar para o mundo o que eu estou sentindo, a minha dor, ou a minha alegria, ou a minha felicidade, ou o meu contentamento. Mas os espaços que eu tenho, os externos, pedem para que eu silencie, para que eu não vivencie, para que eu não experimente, para que eu não seja eu, para que eu fique em constante silêncio. E o meu grito, ele fica dentro de mim. É um silêncio com muitos ruídos. Esse é o lugar convidativo para que você olhe em quantos silêncios foram se construindo
a sua vida? Quantos momentos de silêncio com muitos ruídos foram linkados, foram colocados, foram guardados dentro de você e que não permitiu que essa mulher selvagem viesse à tona? Vamos respirar, como diz a maravilhosa Cristiana Seixas, que é a minha, eu coloco ela como minha mentora nesse lugar da biblioterapia. É muito profundo falar desses silêncios, desses lugares, desses chamados que nós tivemos e que nós temos e que vão nos colocando em pequenos ruídos, pequenos gritos, pequenas vontades de sair, mas a gente não consegue. Porque chegou um processo tão parece que enraizou tanto que a gente não consegue ir se transformando, mas temos como se transformar. Se nós estamos aqui é porque nós já começamos esse processo. Se nós estamos aqui é porque nós entendemos que a nossa saúde emocional, espiritual, mental, ela é prioridade. Ela é prioridade. Porque não adianta você estar sempre liderando alguma coisa ou à frente de tudo ou de todos se os seus sentimentos foram anestesiados. Se você não conseguiu ser quem você é em todos esses processos. Então é necessário morrer para viver. É necessário permitir que chegue, como a doutora Clarissa vai dizer no conto La Loba, os ossos, e eles possam ser recolhidos, para que assim possam ser refeitos. E nesse processo você volte recolhendo tudo que for necessário, mas principalmente deixando morrer aquilo que precisa ficar, que precisa estar lá, que precisa acabar com os ciclos. E para isso eu tenho também um pensamento, e por isso que a biblioterapia ela é tão acolhedora, porque ela tem essas palavras desses maravilhosos escritores que nos deixaram para que pudesse acolher as nossas vozes, os nossos pensamentos, as nossas dores e as nossas curas. Fernando Pessoa diz o seguinte: é preciso deixar ir. Por vezes somos cadáveres adiados. Então é necessário deixar ir aquilo que nos dói, aquilo que nos machucou, aquilo que não serve mais, que não potencializa, aquilo que não soma mais. E é preciso deixar ir. Ter essa sabedoria, esse lugar de escolha e de olhar para esses lugares e dizer assim: eu preciso permitir que isso morra para que outras coisas nasçam. Para que eu não me torne um cadáver adiado, né? E aí, gente, ele diz, o ciclo já se passou, já se morreu, os instintos e todos os processos já não são mais como antes. Então, para que arrastar cadáveres adiados, né? Então, a gente precisa permitir que se feche esses ciclos, para que a gente possa caminhar rumo a esse lugar da mulher selvagem, a esse lugar de autoconhecimento, de autolibertação interna, né? É sobre libertação interna, é sobre conhecer-se, é aquela ideia, né? Conheça-te a ti mesmo. E aí, continuando, ainda nessa parte que ela vai falar sobre quando estamos afastadas, né, da mulher selvagem. Então, quais são os sintomas? E aí eu falo para você que está aí do outro lado, associados ao sentimento de um relacionamento que foi interrompido com essa força da mulher selvagem na nossa psique. Então, como que eu identifico que eu estou longe da mulher selvagem que me alimenta, que nutre a minha alma? Quais são os lugares que são cercados
de atitudes, de ações ou de sentimentos onde ela está afastada, onde ela não está ali presente, onde se interrompeu essa força que ela tinha, né? E para que a gente possa pensar nesse lugar, eu trouxe essa imagem que vocês possam olhar. Então, quais são os sentimentos que nos mostram que estamos afastados da mulher selvagem dentro da psique? Quais são esses sentimentos? O que eles trazem? O que são eles para nós? Inúmeros. A Elisa colocou inúmeros dos espaços vazios que nós temos, desses vazios, não, desses espaços dos silêncios que nós temos dentro da gente, né? E que consigo traz os ruídos que nós queríamos gritar para o mundo e a gente não consegue. São inúmeros também os lugares onde afastaram a mulher selvagem de nós. E um deles é sentirmos assustadas, deficientes, fracas, na nossa psique, no nosso processo de conceber as nossas escolhas. Sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, se sentindo muito envergonhada com muita coisa, com uma fúria crônica, instáveis, amarradas, sem criatividade, reprimidas, transtornadas. Então, quando a mulher selvagem, esse arquétipo, ele se afasta de nós, o que vem à tona? Quais são os sentimentos, os comportamentos que permeiam as nossas atitudes, os sentimentos que sondam e nutrem a nossa psique? Assustado, envergonhada, sem ânimo, sem expressão, sem criatividade, transtornado, reprimida, né? Então, cria-se uma leva, uma carga de sentimentos que nos mostra o vazio, que nos mostra um lugar que não nutrimos, um lugar que deixamos de nutrir. Observem essa imagem. Quando sentimos muito abandonadas, frustradas, reprimidas, instáveis, sentimos sem ânimo, sem criatividade, olhamos para dentro e não vemos nada. Não conseguimos enxergar nada. Existe um vazio muito grande que não pode ser preenchido com o olhar do outro. Porque tudo que nós construímos, desejamos, pensamos, não era nosso. Era o outro. Respondendo o outro, a necessidade do outro, a vontade do outro. O outro não era nosso. E aí, quando a gente chega nesse lugar, a gente olha pra gente e fala assim, mas o que eu tenho que é meu? O que eu tenho que me sustenta? Que não fala do outro, mas fala de mim? O que é meu realmente? Aí você pode pensar assim, Cíntia, mas a gente não é construído a partir das relações com o outro? Mas nós não somos aquilo também que nós refletimos, pensamos a partir do outro? Claro, pensamos, sentimos a partir e não o que o outro desejou que fôssemos. Entende? Quando Freud vai dizer que um dos processos mais difíceis do ser humano é o processo de individuação, porque é onde ele tem que buscar todo o conhecimento do seu eu interno, para que ele possa saber quem ele é em todos os seus processos cíclicos.
É porque ele estudou a nossa psique. Ele disse assim, é muito difícil, porque é muito difícil às vezes você saber quem você é. E para que a gente possa saber quem nós somos, e é por isso que a doutora Clarissa vai dizer que ela usa um antídoto muito fácil de ser usado para curar, que são as histórias. As histórias foram e são criadas para curar esses lugares que precisam ser cardiovasculhados, como a Cristiana Seixas diz, e que precisam ser ali, buscar todos os seus processos de varredura psíquica, para que a gente possa trazer para fora, para o externo, e reconectar e enxergar. Se não sais de ti, não chegas a saber quem és, disse o nosso querido Saramago no conto da Ilha Perdida, Desconhecida. Então é necessário que eu saia de mim para que eu possa saber quem é. Foucault disse, você cuidar é autoconhecer-se, e você só se conhece a partir da ótica, da lente, do olhar do outro. Mas espera aí, você não está dizendo que eu tenho que ser eu mesma sem buscar a necessidade do outro? Mas quando você olha a partir da lente do outro, você não está buscando a necessidade do outro. Você está ampliando. E nesse ampliar, você chega ao lugar seu. E as histórias nos amplia. As histórias nos colocam em processo de olhar com mais profundidade aquilo que nós não conseguimos olhar, bebê. Nós não conseguimos olhar. Vocês acham que é fácil a gente olhar para as nossas tristezas? Não é. Não é fácil olhar para as tristezas, para as nossas angústias, para os nossos medos, aquilo que nos... Não é fácil. Então, quando a gente tem um nome para dar, quando a gente tem um lugar para nomear, aí o trajeto fica mais fácil. Não é que eu vou burlar o caminho, mas ele fica mais palatável, ele fica mais degustável, ele fica menos assustador. E é por isso que as histórias servem para curar, tá? Dando continuidade a esse lugar das mulheres que correm com lobos, introdução em primeiro capítulo da La Loba. Então nós chegamos nesses espaços vazio, que parece que a gente precisa mexer e nutrir. E do que vocês andam nutrindo a alma de vocês? O que você está nutrindo o seu processo psíquico? Porque não é só o corpo, é a alma e o espírito, tá? Todos nós começamos, então, dentro desses processos, tivemos aí o silêncio, que são silêncios com ruídos, tivemos os processos, né, de onde a mulher selvagem está longe da gente, que a gente fica ali com aquele espaço vazio. Porém, quando nós vamos conhecer a La Loba, a La Ruaceira, é o momento em que a gente chegou no deserto. É o momento que chegamos no deserto. E lá no deserto o que nos resta são os ossos. Todos nós começamos como um feixe de ossos perdidos. Então, se você está em busca da mulher selvagem que está dentro de você, você precisa permitir chegar-se aos ossos. Você precisa atravessar os desertos e permitir que esses ossos cheguem à mostra. Porque o osso aqui, simbolicamente, é onde tem a força vital. É onde não se perde, não se deteriora. Nada pode atingi-lo. E nessa parte de todos nós chegamos em um ponto, nesse deserto, um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia, é nossa responsabilidade, recuperar as suas partes. É nossa responsabilidade renascer, deixar morrer o que é necessário para que outras vivam. É necessário recolher
é necessário juntar as partes que foram quebradas durante o percurso para que a gente possa reviver. Agora, com a Laloba perto da gente, com a mulher selvagem perto da gente. E para que a gente possa fazer uma reflexão desse lugar, de recolher, de juntar essas partes, que é nossa responsabilidade. Vamos ancorar aqui nessa imagem, onde temos as partes e no final nós nos completamos, nós nos reerguemos, nós nos projetamos para as buscas, para os encontros, para o melhorar dentro de nós. É substancial, é necessário e é um efeito de iluminar-nos. Chegando nesse ponto, então, o que seria a mulher selvagem, segundo a doutora Clarissa Pinkola Estes? Eu vou trazer imagens e vocês podem ir colocando o que vocês acham que essas imagens traduzem dessa mulher selvagem. A mulher selvagem, então, chega em seu processo total, desprendido para nós, livre, com suas ressonâncias, com suas luzes, com seus círculos e ciclos, de maneira autêntica, viva e sem rótulos. A mulher selvagem, para mim, por exemplo, é a nossa essência. É o que nós somos. Quando tudo acaba, quando todos vão embora, quando fecham as cortinas, quando se apagam as luzes e só tem eu e meu travesseiro. Ali eu tenho a essência. Ali eu consigo ver a minha essência. E quando essa minha essência está pronta, preparada para vir para a superfície, ali está a mulher selvagem. É quando nós não temos mais medo de falar assim, eu penso desta maneira. E é desta maneira que eu vou seguir. Porque mesmo que eu me movimente no erro, é na busca de acertar que eu estou em movimento. E se eu não buscar o movimento, eu nem erro e nem acerto. Eu paraliso. E a mulher selvagem não te paralisa, mas ela te coloca para andar. E não se cobre quando o seu andar, por vezes, te fez cair, te fez se perder, você se enganou. Faz parte. Ninguém está dizendo que a caminhada vai ser linear. A gente está dizendo que tem uma travessia, que tem uma caminhada. E vamos acolher. E vamos acolher, e vamos aprender juntas. E vamos aprender juntas, que estamos aqui para isso. Então, a mulher selvagem, esse ser pleno, entregue, cíclico, leve, gente, leve. Eu digo que essa imagem transmite para mim leveza, claridade, espontaneidade, liberdade em tudo, em ser quem eu sou, em ser quem você é, liberdade de alma, de espírito, livre pra gente voar, pra gente acreditar em nós, na nossa essência. A mulher selvagem, outra imagem que eu trago também, que eu achei que ressoasse com esse lugar da mulher selvagem. Ela floresce, ela cresce, ela expande e ela é. Ela não deve ser, ela é. Liberdade, essência, aroma, natureza.
ela respeita os seus processos e seus ciclos. Essa é a mulher selvagem, que não tem medo de olhar para os seus lados mais sombra, mas ao contrário, ela quer iluminá-los. Iluminá-los. Gratidão, Elisa. Gratidão eu, assim, imensa, por você estar trazendo essa ressonância, né? Dessa busca sua. Que bom que você tá nesse caminho. E que se de alguma maneira eu te ajudei e fiz parte disso, gratidão. Gratidão, universo, gratidão, Deus maravilhoso, Jesus que me cerca, me circunda. E que você tenha sucesso. Porque sua escolha já é sucesso. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. E aí nós temos outra imagem que eu trouxe e que vai falar dessa mulher selvagem. Essa mulher selvagem é uma mulher conectada. É uma mulher em conexão profunda com as raízes da terra, com as árvores, com as flores, com a natureza. Ela sente a voz da natureza. Ela se transforma em natureza. Justamente, Elisa, foi justamente isso. Ela se transforma em flor, em borboleta, em árvore, ela se espalha, se expande, ela chega até nós com esse lugar de transmutar, de transgredir, de expandir, de trazer para nós espaços dantes nunca navegados, andados, experimentados. Ela é intuição. Ela é cura para as nossas dores. Ela é cura para as nossas dores. Verdade. E eu preocupada, eu falei, não, gente, eu não vou deixar de passar isso para as meninas. Eu trouxe com tanto amor, foi pensado com tanto carinho. Eu fui buscar as imagens que mais ressoassem com esse lugar, para que a gente pudesse fazer essa travessia junto. Eu tô fazendo junto com vocês, eu tô caminhando com vocês, eu tô me curando com vocês. Então, é algo muito interno e muito cuidadoso meu. Eu falei, eu não posso deixar de passar isso para elas, então eu vou para live no Instagram, porque eu sei que lá a internet tem menos dificuldade de cair, né? Cai, mas é pouco ainda em relação ao Zoom. E aí, gente, nós chegamos no nosso caderno de bordo, tá? E esse caderno de bordo, eu faço alguns questionamentos, assim como eu fiz nos questionamentos do nosso encontro anterior. Mas o nosso encontro anterior, a gente não entrou no livro. Nesse eu já trouxe partes do livro, tá? Antes de eu começar a falar desses questionamentos, eu vou ler o conto da Laloba, as partes que eu trouxe para vocês, mas eu já coloquei lá no grupo livro, tá? Que vocês fizessem a leitura, quem puder fazer a leitura, mas quem não puder, tudo bem, porque eu trago aqui. E nos encontros também sempre eu trago o conto. Quando é presencial, eu levo o conto impresso, tá? Quando eu faço os encontros presenciais, geralmente eu levo o material impresso para que todos tenham ali em mãos, tá? Mas deixa eu pegar aqui, então, a parte do conto que vai falar dessa mulher lobo, né? Laloba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela aparece esperar que cheguem ali pessoas que se perderam e que estão vagando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda, invariavelmente gorda e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar, cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Taramuhuara. Dizem que está enterrada na periferia do Phoenix, perto de um poço.
Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alba, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto do El Paso e que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, no México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Ruaceira, a Mulher dos Ossos, La Trapeira, a Trapeira, e La Loba, a Mulher Lobo. O único trabalho de La Loba é de recolher os ossos. Sabe-se que ela recolhe, conserva especialmente o que corre risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos, de todos os tipos de criatura do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira. E esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rio, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir com os pelos. La Loba canta um pouco mais e uma porção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado em uma mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso disse: se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida, você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. A La Loba, mulheres que correm com os lobos. E aí eu vou deixar uns questionamentos para que vocês possam levar para a casa de vocês, para o aconchego de vocês, para o cantinho de vocês de reflexão, anotar no caderninho de bordo, lembrando que as mulheres que estão lá no grupo de mulheres que correm com os lobos já tem esse material lá, e vocês vão anotar o que ressoou desse lugar, o que me chamou a atenção, o que me encantou ou que me tocou, para ampliar os meus espaços internos. E os questionamentos que eu deixo para vocês, e quem quiser na live responder esses questionamentos ficam livres também, tá? Quem tiver interesse de entrar no grupo, é só entrar no WhatsApp, link na bio, tem lá o WhatsApp, vai direto pro grupo. Como eu vou estar trazendo para cá as nossas lives, provavelmente vai ser para cá, porque eu tô vendo que aquele Zoom vai dar problema, sempre eu coloco os conteúdos lá e aqui a gente vai fazendo esse feedback. Então, no nosso caderno Casulo da Alma, olha aí o nosso caderninho Casulo da Alma, vocês vão
colocar as anotações que reverberaram nesse lugar. O que aconteceu com a voz da minha alma? É para sentar na beira de um fogão, tomando um cafezinho, ou na beira ou na varanda, ou numa tarde, ou fazendo uma caminhada e pensando. O que aconteceu com a voz da minha alma? E anotar no caderninho de bordo. Pode ser através de imagem? Pode. Quais são os ossos enterrados na minha vida? Quais são aqueles ossos que estão enterrados na minha vida? Existe, não existe? Quais são eles? Em que condições está o meu relacionamento com o meu self instintivo de mulher selvagem? Qual é a condição minha com a minha mulher selvagem? Ela está perto ou ela está longe de mim? Qual foi a última vez? Agora essa daqui, gente, dá pra gente responder na live. Qual foi a última vez que eu corri livremente? Quem aqui correu livremente a última vez? Numa floresta, num quintal, numa roça, numa fazenda? Quem? Qual foi a última vez que você correu livremente? Ah, eu vou correr igual criança, igual quando eu era pequena, igual quando eu era menina ou menino. Vamos dar esse lugar de nos sentir, né, propícias assim a correr 5 dias, maravilha. Olha aí, Elisa bateu o recorde aqui pra nós. Quem mais correu aí, gente? Tem 5 dias. Eu corri, mas foi na academia, né? Então não vale. Eu queria correr livremente, assim, ó, sabe? Correr numa floresta, numa chácara, sabe? É muito bom esse lugar, né? Que bom, que bom. Olha, tá vendo, Claudinha? Vamos marcar, amiga, nós duas pra nós correr? Num lugar assim, numa floresta, vamos marcar pra gente correr. Porque, gente, é necessário. Então, qual foi a última vez que você correu livremente? Igual quando a gente era criança. Quando a gente era menino, que a gente corria, não via o tempo passar. Olha o lugar delicioso, esse lugar de correr livremente. Me sentir livre, claro. Essa é a proposta. Vamos, Claudinha, marcar. Quem é aqui de Luiz Eduardo? A gente vai marcar o encontro presencial, mas nós vamos marcar pra gente correr. Porque assim, vamos nos colocar nesse experimento de correr livremente. Uns 10 anos, tá vendo? Não é isso mesmo. A gente precisa correr, deixar o cabelo, ó, o vento levar o cabelo da gente assim, e correr livremente, sem estar olhando. Será que tem alguém me olhando eu correr? Não, se tiver, não tô nem aí, porque assim eu tô, sabe? Esse lugar que a gente precisa se permitir, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha respirar, sabe, gente? É desse lugar que a gente precisa. E como posso fazer para a vida voltar a ter vida? Se algo em você está sem vida, se algo em você escapou, não está aceso, não está aquecido pelo fogo da vida, pelo fogo do sagrado, quais são os caminhos que você pode percorrer para voltar essa vida de volta? Para reacender essa vida? E para onde foi a La Loba? Ai, Elisa, eu tô emocionada com o seu depoimento. O seu, de Claudinha, o de Ioná. Gente, emocionada mesmo. Para onde foi a La Loba, gente? Onde está a La Loba? Vocês viram ela por aí? Onde está? Para onde ela foi? Olhe que é o início do livro. É um caminho, é um lugar, é um transmutar. E se você chegou aqui, gratidão. Gratidão por tudo que você trouxe. Por todo o amor, todo o carinho, toda a atenção que você trouxe para esse momento. A escuta levanta muitas suspeitas, né? Já dizia o nosso grande poeta. Então, um processo de escuta levanta muitas suspeitas. Quantas suspeitas ressoaram desse lugar? Quantas suspeitas nos fizeram balançar o que tem aqui dentro? E quantos lugares nós precisamos visitar dentro da gente
e não fora da gente. É porque tudo que a gente precisa tá dentro da gente. É um resgate, é isso mesmo, Ana, é um resgate. Ô, Claudinha, você que é, minha amiga, maravilhosa, maravilhosa, tá? Todas nós, eu acredito, temos os nossos processos, né? As nossas maravilhas. E aí eu tenho, para a gente poder fechar o ciclo e pensar que estamos nascendo, estamos resgatando essa mulher, tem outra imagem que eu selecionei aqui para vocês. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ela não vai estar aqui nesse material. Mas peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu vou ver se eu pego ela. Que é uma imagem para fechar, porque ela vai falar muito desse ciclo, né? Da gente se abrir, pra gente resgatar essa mulher. Gente, o nome do autor das obras que eu trouxe para ilustrar, né, muitas coisas, é o Vide Descaves. Tem o Instagram dele, tem o Facebook dele. Eu achei assim que conversou muito com o processo desse encontro com a Laloba, né, com a mulher que corre com os lobos. Muitas questões que são colocadas nesse lugar, as imagens dele conversam, e eu falei, não, eu tenho que trazer essas questões, né, essas imagens. Acho que é Manuel de Barros, né, que vai falar assim, imagens são palavras que nos faltaram. Então, quando as palavras nos faltam, são as imagens que falam por nós, que mostram esse lugar, né, e para mostrar esse lugar, que as mudanças, os ciclos e os resgates dentro de nós, acontece de dentro para fora. Aí nós temos aqui essa imagem que mostra esse processo. Lá em cima eu tenho um homem quebrando ali uma parede, como se fosse uma parede, né? Aí aqui embaixo ele saindo. É processo da gente entender que as mudanças acontecem de dentro para fora e que estamos só nascendo para esse lugar. Esse ciclo se fecha, ele morre e nós nascemos aqui, como nesse processo, né? Nós nascemos, nós tiramos a casca e nós saímos para o mundo em busca dessa liberdade que precisa ser gestada, acolhida, que precisa ser experimentada, com sabores, com momentos de choro, com momentos de alegria, com momentos de acolhimento. Se vocês chegaram aqui, eu só tenho que dizer que toda a energia que foi emanada neste lugar, ela é de ordem primária, né, celestial e divina, o nosso mestre maior que nos rege, porque aqui é um lugar para que a gente possa falar de algo que está dentro da gente, das curas que nós precisamos fazer dentro da gente, desse lugar que a gente precisa nutrir, para que quando a gente olhe não esteja vazio, mas sim em processo de completude, em processo de ressignificar. E que bom que vocês vieram e que vocês trouxeram tantas coisas e energias boas e movimentos bons, porque é um ciclo que se movimenta. Palavra é sopro, porque ela é como se fosse uma cápsula que guarda dentro dela energia vital. Então que a partir deste momento a gente solte para o mundo as palavras que irão soprar vida na vida do outro. Obrigada, vocês, gratidão por tudo. Vocês alimentam este lugar, que é um lugar de missão para mim, um lugar de encontro e um lugar onde eu me conecto com o meu Dharma. E como diz Jean-Claude Carrière em sua frase no livro Por Amor, ele diz que, deixa eu pegar o nome do livro certinho aqui, para não dizer o nome do livro errado para vocês. Jean-Claude Carrière, no livro Um Olhar Amoroso, o nome do livro dele. E ele vai falar da presença do Dharma. E ele vai dizer que nós somos conectados às estrelas,
Somos conectados ao céu, à lua, ao espaço e à terra. Tudo o que fazemos é interligado, o universo sente. Se olharmos para o Dharma olhará para nós. Se alimentarmos o Dharma nos alimentará. Se respeitarmos todas as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, se nos vigiarmos, nos conhecermos, nos lapidarmos, iremos encontrar com esse lugar chamado de iluminação, ascensão, de dentro para fora. Não há espaço para a superficialidade, não há espaço para o menos, mas sempre há espaço para a expansão, para expandir o que de melhor há em nós e iluminar aquilo que ainda precisa ser melhorado. E ele diz o seguinte, que o Dharma, ele é antes de tudo o equilíbrio. E eu digo para vocês, a presença de vocês alimentam o meu Dharma. E eu sou muito grata por ter cada um aqui. Que vocês possam levar para a vida, para casa, para os dias de vocês, esse lugar de alimentar o Dharma. Entendendo, acolhendo e sendo generosas e generosos com os seus sentimentos. Com o que você está sentindo, dê espaço. E quando você perceber que não tem ninguém para te ouvir, utilize o caderninho de bordo. Comece, eu não consigo desenhar, cole. Eu vou lá para casa da minha amiga Claudinha, que eu vou fazer atividade com ela. Porque eu também não tenho muita criatividade para desenho, mas eu vou começar. Porque eu vou ser generosa com meus rabiscos, por que não? Diz tanto de mim, diz do que eu sei expressar, da maneira que eu aprendi a me expressar em formas de desenho. E por que não? Então agradeço imensamente cada uma e cada um que esteve aqui, que tirou o seu tempo para estar aqui comigo, em colaboração, em comunhão, em compartilhamento. Nós somos todos um processo de iluminação, porque o encontro meu com o seu me ilumina e te ilumina. Nós nos iluminamos quando nós nos unimos, quando nós nos juntamos. E para isso, eu tenho uma imagem também, que eu ia trazer para vocês, acabei que eu não mostrei aqui, mas eu vou mostrar ela já já. Ela tá até aqui na frente do caderninho de bordo. Só para ampliar essa fala. Esse lugar. Que todos nós em comunhão somos cura. Umas para as outras. Todos nós em comunhão somos cura um para os outros, num processo de autoconhecimento, de encontro. E essa imagem é a imagem que vai finalizar o nosso encontro de hoje. Nós, juntas em comunhão, fechamos o ciclo e reunidas encontramos possibilidades e caminhos de cura, possibilidades e caminhos de reconectar com o divino que está em nós. Meus amores, minhas amoras, minhas lalobas, minhas mulheres maravilhosas, cheirosas, gratidão por vocês estarem aqui. Eu tô muito contente, tô muito feliz. Eu vou dizer aqui pra Ioná, gratidão, meu amor. Simone, meu amor, seja bem-vinda. Claudinha. Elisa, eu vou lhe dizer uma coisa. Olhe, suas orações estão fortes. Você tá muito bem, graças a Deus, porque assim, o encontro de hoje, Claudinha tava tentando, eu tentei. A Ieda, que entrou, também tentou entrar e não conseguiu. E a gente ficou assim numa luta. Aí sabe o que eu fiz? Eu respirei. Eu usei a técnica da doutora Clarissa, gente. A gente tem que começar a usar os ensinamentos dela. Respirei e falei, olha, fui tentar até pelo YouTube e não consegui. Vou descansar, vou dar tempo para o tempo acolher as decisões, porque não são minhas. São maiores, são ideias que se expandem, então vamos respeitar. O que foi que eu fiz?
deixei, descansei, falei, vamos almoçar, dei comida para os meus bebês, meu menino de 6 anos, né, que o mais velho não quis almoçar. Dei comida para os meus bebês, e aí descansei, falei, agora eu vou entrar na live pelo Instagram. Por quê? Porque lá vai ter menos oscilação de internet. Vou mandar o conteúdo para as meninas que eu tinha preparado já para esse encontro. Vou mandar as perguntinhas do caderno de bordo e vamos conseguir conversar. Que eu preciso transmitir essa mensagem hoje. E eu tenho certeza que foi a Elise aí. Eu preciso de um caminho para meu projeto de iniciação científica. E eu fiquei com isso. Eu preciso fazer hoje, porque, sabe? E graças a Deus que deu certo. Graças a Deus que deu certo. Então, assim, gratidão ao universo, a Deus, a Jesus, ao ser maior que nos rege, né, nessa divindade que ele é, para que a gente possa continuar em ascensão, em iluminação e juntas nos curando, nos iluminando. Até o nosso próximo encontro para falar de mulheres que correm com os lobos numa perspectiva biblioterapêutica, fazendo aí um parêntese, tá? A biblioterapia exige de nós o compartilhamento de ideias, o feedback, o trazer as ressonâncias. Como nós não conseguimos num momento fechado no Zoom, nós vamos fazer esse partilhamento agora num grupo de WhatsApp, para quem quiser colocar as ressonâncias, as escritas, para que a gente possa alimentar um material escrito desse encontro posteriormente. Lembrando que todas que estão inscritas lá e que vierem assistir a live já estão participando do certificado. No último encontro, vocês recebem o certificado aí vinculado ao NEB e ao CNPq como projeto de pesquisa e extensão. Agradeço imensamente por estarem aqui, por terem aceito o convite, por ter doado um pouquinho do tempo de vocês para estar comigo. E tenho certeza que a presença de vocês alimentaram o meu Dharma. Fiquem em paz, tenham um ótimo sábado. E vamos, Claudinha e mulheres que estão aqui, buscar correr. Quem conseguir correr, desafio lançado, tá? Elisa tá aí, ó, maravilhosa, né? Tem 5 dias que ela correu. Quem conseguir correr ao ar livre, livremente, faz uns stories e marca a gente lá. Nós temos o canal de transmissão aqui no Instagram das Lalobas. Coloque no canal, se quiserem colocar só no canal. Lá no grupo de WhatsApp. Eu vou fazer com minha amiga Claudinha aqui. Nós vamos fazer os stories e vamos marcar lá o canal das Lalobas, tá? O desafio tá lançado na rede. Vamos lá, vamos tentar correr aí livremente em algum lugar, né? Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas vamos tentar, né, Claudinha? Vamos conseguir. E nós vamos conseguir. Beijo, gente, para vocês. E até mais. Fiquem com Deus. Não esqueçam de anotar as questões que reverberaram no caderninho de bordo. As questões vai estar lá no grupo, tá? Cheiro. Até mais.